As montadoras chinesas da BYD e GWM aprenderam direitinho com o chamado jeitinho brasileiro e aderiram à aberração dos veículos sem step. É disso que vamos falar neste vídeo. Espera só um pouquinho, pessoal. Antes de continuar o vídeo, eu tenho um recado importantíssimo. Você sabia que 80% das pessoas que assistem os meus vídeos aqui no Tech de Mais Alto TV não são inscritas do canal? Então, eu conto com o teu apoio. Você gosta do conteúdo? Tem interesse? Gosta de divulgar o conteúdo? Então, não perca tempo. Se inscreva, aperta no botão inscrever-se, porque é grátis, você não paga nada e você vai ajudar a você e, além disso, outras pessoas que precisam das informações dos nossos vídeos. Então vai lá, ativa o sininho das notificações, comenta e compartilha. Cortar custos, cortar custos, cortar custos e cortar custos. Esse é um mantra de toda indústria automotiva aqui no Brasil. Ele entregando cada vez mais um veículo de baixa qualidade. Mas um item especial aqui no Brasil sempre gerou muita polêmica e o jeitinho brasileiro também chega agora nas montadoras chinesas, como a BYD, GWM e outras. É o step, ou melhor, a falta dele. Em países europeus, nos Estados Unidos, onde o asfalto e o rodar, seja dentro de uma cidade ou em rodovias, sabe que lá eles possuem uma qualidade construtiva melhor dessas vias onde os seus veículos trafegam, com menos buracos, sem as malditas lombadas ou tachões ou tartarugas, popularmente conhecido aqui no Brasil, que prejudicam não só a suspensão, mas prejudicam o seu carro, sem contar os objetos, entre outras coisas que o tempo todo ouvimos histórias de pneus rasgados, pneus furados, por conta dessa baixa qualidade do nosso país e de nossas estradas. E nesses países eles até aboliram o pneu step, deixando no lugar aqueles kits de reparo emergencial. Isso mesmo, onde você tem lá um tubinho que faz a introdução de material vedante, isso é o que eles falam. E aí você poderia fazer esse reparo rápido e também uma calibragem mínima para você seguir até um ponto de segurança e lá fazer o conserto ou terminar com a calibragem correta do seu veículo. Mas aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, definitivamente, abolir o step, remover e colocar esses kits de reparo, eu sinceramente acho isso um tremendo absurdo. Cada dia mais nós vemos veículos sendo vendidos, sejam eles os ditos nacionais ou os importados sem o step. Vejam a escala de atraso que tem ocorrido no nosso país nesse sentido e uma certa malandragem dessas empresas que acabam de forma mansinha e passando aquele melzinho, vão cada vez limitando o step no seu veículo. Primeiro nós tivemos um step com a mesma roda, com o mesmo tamanho de pneu e as mesmas especificações lá no seu porta-mala ou, em alguns veículos, na parte inferior, próximo ao tanque. Não era assim? Depois foram tirando a mesma roda e deixavam somente o mesmo pneu. Mais adiante, começaram a reduzir o pneu para aquele pneu chamado de bicicletinha, pneu fininho ou chamado também pneu de emergência. Vê se pode um negócio desse. E atualmente, utilizando-se das brechas da nossa legislação, as empresas começam a nem colocar o step. Simplesmente jogam lá para você um tubo de kit de reparo e você, que se vire. Acontece que este kit de reparo nem sempre é o suficiente. Caso ocorra um rasgo onde o impacto não é possível fazer o conserto, e eu acredito que você conheça um monte de gente que já passou por esse apuro, sem contar nas situações de perigo, em lugares escuros, com risco de assalto, entre outras questões preocupantes. Se você tiver esse problema, não tem kit de reparo que dê jeito. O que vai acontecer? Chame o guincho do seu seguro. E lá vai você esperar várias horas, esperar o guincho chegar, levar até um ponto de reparo, uma borracharia, e pasmem, alguns modelos aqui no Brasil vai ser difícil, inclusive alguma borracharia, ter as mesmas medidas e as mesmas especificações. Em muitos casos você terá que colocar um pneu que não tem o mesmo tamanho até você chegar
em um ponto, ou um auto center, ou a própria concessionária onde você comprou o seu veículo e trocaram por um pneu original. Isso se lá nessa concessionária tiver em estoque. Vejam só que um cliente da GWM que possui um Raval e sem step, somente com kit de reparo, passou um aperto danado. Olha comigo aqui, ó, no Reclame Aqui, tá lá, GWM Motors sem step, ele fala. Então, ele disse que comprou um Raval A6, né, o Raval H6, que é o híbrido plug-in, é o PHEV, e informaram que o veículo não tem step. Caso o pneu furasse, deveria usar um enchedor elétrico, junto com a cola líquida que vem junto, que é aquele tubo de reparo, tem várias marcas, e aí cada um tem a sua característica, mas basicamente o funcionamento é o mesmo. Aos 6.000 quilômetros, o pneu furou e o enchedor elétrico junto com a cola não resolveu o problema. Nem o macaco o carro tem. Tive que guinchar o veículo até um borracheiro. Pelo preço do veículo, deveria ter o pneu do tipo Ram Flat, aquele que roda mesmo com pneu furado ou pneu mais murcho ou algo similar, diz aqui esse cliente. O veículo é bom, o único defeito é este: se furar o pneu, você vai ficar na mão. Já estou pesquisando o step, pois não quero passar por isso novamente. Ainda não foi respondida pela GWM, mas já vemos aqui que esse problema é mais comum do que parece. Vocês viram um problema desse cliente da GWM? Então, isso é muito comum também na BYD, entre outras marcas. No meu caso, que possuo um BYD Dolphin de entrada, quando eu fui verificar o carro, né, conhecer, fazer os testes e tudo mais, uma das primeiras coisas que eu e minha esposa colocamos como prioridade era que o veículo tivesse o step. Aí você vai falar para mim, pô, mas você não compraria um carro se não tivesse um step? Não compraria. E se comprasse um veículo que não tivesse o step, eu daria um jeito de adaptar algum. Porque nas nossas cidades, nas nossas estradas, meus amigos e minhas amigas, não tem jeito. Você vai mais dia ou menos dia passar por um aperto desses. E como você viu lá no caso da GWM com o Raval H6 desse cliente, acontece que o carro é muito pesado e na hora de você fazer, dependendo do rasgo ou do furo, mesmo com o kit de reparo, com a utilização, as pessoas não vão conseguir fazer com que aquele pneu tenha ali uma calibragem mínima para continuar a viagem. E aí não adianta, a bombinha de reparo não vai funcionar, você vai estar num lugar complicado muitas das vezes, vai ficar com medo, vai ficar nervoso e nada vai dar certo. Nos veículos da BYD, GWM, entre outras marcas, eles estão fazendo essas gambiarras de não colocar o step, para ganhar ali alguns litros no porta-malas. E a legislação brasileira, o que diz? A lei de trânsito no Brasil é muito clara em relação ao seu artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, onde estabelece que o veículo sem step, sem condições ou chamado pneu careca é passível de multa gravíssima, porque o step no Brasil é um item obrigatório, não é? É e não é, já que uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, estabeleceu sim a obrigatoriedade do step, mas como eu disse para vocês, ele lá faz alguns agrados à indústria automotiva e flexibiliza, facilita a que, se não tiver o step idêntico ao dos pneus e a roda que já acompanham o veículo, então você pode botar um step mais fininho, ou caso ainda você opte, se não tiver o step, você terá que obrigatoriamente colocar um kit de reparo. É exatamente aí que está a pegadinha do malandro. Então, utilizando-se desse dispositivo e dessa resolução, evidentemente que ao perceber esta vulnerabilidade da nossa resolução, do nosso Código de Trânsito Brasileiro e suas resoluções, as empresas, claro, vão optar por qual? Colocar um pneu com as mesmas dimensões, as mesmas especificações, a mesma roda, ou colocar pneus fininhos que te limitam a andar até 80 km por hora, ou colocar os kitzinhos de reparo? É claro que seria a última opção. Ela é muito mais em conta em termos financeiros para a indústria automotiva, e aí você que se vire com esse problema. E pasmem,
já houve algumas iniciativas aqui no nosso país para abolir o STEP e somente deixar que tivessem o kit de reparo. Mas o que serve uma lei que te obriga a ter um STEP se ao mesmo tempo ela te permite não ter o STEP? Enfim, eu acho que isso é um absurdo e gostaria de deixar a minha opinião em relação a isso. Eu, certamente, na hora de escolher algum carro que não tenha o STEP mínimo, que seja aquele fininho, então, para quebrar um galho, porque eu já tive amigos, conheço pessoas e tenho certeza que você também já passou por isso. Se não passou, conhece alguém que tenha sofrido com essa situação. E eu conto com o teu apoio para que a gente possa cobrar das indústrias, cobrar das empresas que não venham com este kit de reparo. Ou, se quiserem, coloquem um STEP mais o kit de reparo. É isso que eu faço com o meu carro, eu já fiz vídeo aqui no canal e tenho lá o STEP, não tiro de jeito nenhum, e tenho também o kit de reparo rápido, aquele da latinha. E aí eu escolho a situação e o momento que for mais conveniente ou não. Jamais, cuidado, se você não tiver um STEP no seu veículo, cuidado, porque você pode ter um grande problema. Gostou desse vídeo? Então deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações. Isso é fundamental. Seja membro do canal e nos ajude a continuar sempre com transparência, independência e a verdade. Agora eu quero saber a sua opinião. Um forte abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, fui.